Bom dia, meus amados irmãos, Jesus ao Senhor. Chegamos hoje ao Ruminado Alimento Diário, semana 1, sábado. Versículo para leitura com oração. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Filipenses capítulo 4, versículo 14. O tema que vamos desfrutar hoje é sobre a importância da cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos vendo sobre seguir o ensinamento dos apóstolos, é seguir o que foi determinado pelo Espírito, porque o Espírito ele tem um canal para direcionar as igrejas, e nós precisamos reconhecer isso. Nós vimos ontem que, embora vivesse em Jerusalém, próximo dos 12 apóstolos, Silas teve uma sensibilidade de perceber a mudança de direção, que a direção profética estava com Paulo, e Silas resolveu permanecer com ele. O mesmo aconteceu com Timóteo, que ainda muito jovem passou a acompanhar Paulo. Ele tinha pai grego e mãe judia, e Paulo permitiu que ele fosse circuncidado por causa dos judeus, para que ninguém discriminasse e impedisse a pregação do evangelho. Em Gálatas, no entanto, nós temos uma outra ocasião em que Tito, o cooperador de Paulo, não foi constrangido a circuncidar-se. Então, qual a diferença do caso entre Timóteo e Tito? Na região onde Timóteo vivia, ele era muito conhecido. O pai grego, sua mãe e sua avó judia, e eram muito tementes a Deus. Se Timóteo não fosse circuncidado, os crentes judeus poderiam fazer resistência à cooperação dele na obra missionária. E no caso de Tito, os judaizantes haviam levantado uma premissa que para ser salvo alguém deveria ser circuncidado, mas Paulo não concordava com isso. Por isso nós percebemos que antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos fazer a leitura do ambiente e das circunstâncias, estarmos realmente sensíveis à direção do Espírito. No contexto que nós vemos Barnabé e Paulo, podemos perceber que Barnabé era um ótimo companheiro de Paulo. Ele sabia aperfeiçoar os jovens e não desistia dele. Por exemplo, ele viu um grande potencial em Saulo e foi buscá-lo em Tarso. Depois os dois foram enviados pelo Espírito para realizar a obra e Barnabé estava na liderança. Mas depois o Espírito inverteu essa ordem. E não vemos em Barnabé nenhuma mágoa ou insatisfação da parte dele. Isso é um exemplo para nós, porque o Espírito é quem comanda todas as coisas. Ele dá a direção e sabe o que fazer. E ao Espírito ele entregou essa administração de todos os bens. Quando ele define algo, nós devemos dizer somente sim e amém. Barnabé foi um exemplo de humildade e de aceitação à direção do Espírito. Louvado seja o Senhor. Quando houve a discussão entre Barnabé e Paulo, foi com respeito a se eles levariam ou não João Marcos na segunda viagem. E Barnabé tinha clareza de que Paulo havia sido escolhido como canal da palavra de Deus. E com a sua saída, Paulo perdeu a comunhão de Barnabé. Com isso, ele precisou de um novo companheiro, e o Espírito separou na cidade de Listra Timóteo, que passou a ser seu cooperador mais fiel até o fim de sua vida. Ele seguiu Paulo de perto, sofreu com ele e o viu sofrer. E ele não buscou, em momento algum, estar no lugar do apóstolo. Paulo nunca buscava fama, dinheiro, nenhum benefício por servir ao Senhor. E Timóteo aprendeu a seguir os mesmos passos. Ele era um jovem cooperador que tinha empatia com Paulo. Podemos dizer que havia uma forte cumplicidade de Timóteo e Paulo. E essa cumplicidade é uma empatia, uma confiança total. E hoje, graças ao Senhor, entre os cooperadores há muita cumplicidade com a liderança da obra. Eles possuem o mesmo coração e a mesma alma. Infelizmente, durante o ministério de Paulo, havia alguns cooperadores que eram oportunistas.
que abandonaram a Paulo nos momentos difíceis e tomaram cada um seu próprio caminho, seu próprio espaço e sua própria obra. Nós vemos isso em 2 Timóteo. Mas Timóteo era um cooperador que não tinha uma fé sem fingimento e uma consciência boa. Nós que estamos servindo ao Senhor, precisamos de uma fé sem fingimento, não termos segundas intenções e ter uma consciência pura, porque na igreja só há espaço para o Espírito, só cabem as ações do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela cumplicidade orgânica que o Senhor está gerando em cada um de nós, nos fazendo a ter uma fé sem fingimento, uma consciência boa, limpando, Senhor, todas as más intenções, segundas intenções. Nos dá, Senhor, um só Espírito, uma só alma, para cooperarmos com o Senhor, permitirmos a direção do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão à nossa frente, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos apóstolos, que nos têm dado a direção da sua palavra. Conduz, Senhor, a cada um de nós nesse fluir de vida, nesse fluir da graça. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe a nossa sexta-feira, nosso sábado, em nome de Jesus.